Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Pessoal, você que é acostumado a verificar aqui no canal muitos vídeos relacionados a promoções, a parte de cartões, clube de vantagens, livelo, viagens com desconto, milhas, né? De modo geral. Hoje eu vou estar abrindo uma exceção, pessoal, para trazer ali algum conteúdo sobre renda variável, focado ali principalmente em fundos de investimentos imobiliários. Então, conversa com alguns amigos aqui, me perguntaram sobre alguns fundos, se eu poderia começar a dar uma olhada em alguns fundos, então eu quero alternar aqui a playlist do canal entre as promoções de cartões, de livelo, de milhas, tudo azul, né? Todas as promoções aí para os milheiros, alternando aqui com a parte de renda variável, focado aqui em investimentos, focados em dividendos, aquela renda passiva, tudo aquilo que você precisa ao longo ali da sua vida para percorrer um caminho e chegar ali no final com uma aposentadoria, com aquele pé de meia para você ficar tranquilo lá na sua velhice. Então, pessoal, sem mais delongas, eu quero trazer aqui uma análise minha particular de um fundo que eu estou estudando, e não é nenhuma recomendação, né, para vocês comprarem também, e sim para vocês compartilharem aqui comigo sobre esse assunto. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários. Se vocês querem ver também outro tema de outras ações, de outros fundos, coloquem aqui no comentário para a gente estar interagindo junto. Também, se você não é inscrito, né, cogite aí a possibilidade de se inscrever e nos ajudar aí no YouTube, no engajamento. Estamos com quase 500 inscritos, então o trabalho é decorrer de meio ano aí que a gente tem feito. Se você tem gostado do conteúdo, então coloque aí a tua inscrição, curta esse vídeo e também encaminhe para outras pessoas que vocês achem interessante. Só já vou compartilhar aqui minha tela para vocês bem rapidinho, não quero me estender muito, eu quero ser bem direto, porém eu quero tentar passar com clareza algumas coisas para vocês, tá? Então, pessoal, já compartilhando aqui a minha tela com vocês, o fundo que eu quero trazer aqui é o XP-LG11, pessoal. É um fundo da área de segmento logístico, né? Muitos não gostam ali, talvez, pelo valor do dividendo, mas ele é um fundo bem sólido, ali ele tende a sofrer menos com as variações do mercado, né? Porém, a contrapartida é esse dividend yield um pouquinho abaixo dos demais. Aqui para o XP-LG11, pessoal, não é diferente. Nós temos aqui um dividend yield de 7,86. Outros fundos nessa categoria apresentam aqui 8 e pouquinho, 8,5, mas também não chegam a 10%, e quanto mais aos 15%, 16% lá dos fundos de papéis. Porém, aqui esse fundo ele tem uma evolução bem interessante, pessoal, nos últimos dias. Então, se você verificar aqui no gráfico de baixo, nós vemos que saímos aqui de R$ 90 para 112, então praticamente 20% de valorização, algo bem interessante aqui para esse fundo, e eu acredito que visualizando as consequências que nós podemos ter ao longo desse ano, relacionado à queda na taxa de juros, relacionado àquela força na área de varejo, porque esse fundo ele tem parte nisso, então acho que pode ser bem interessante esse movimento que ainda está por vir, pessoal. Aqui para baixo nós temos os resultados de maio, então sobre os dividendos nós já falamos, 75 centavos aqui no mês, pode ser um pouquinho baixo, mas pela valorização das cotas também compensou bastante, principalmente quem adquiriu esse fundo, né, nos meses anteriores, né, até fevereiro ali, ficou bem interessante. Comparado aqui com 2022, temos também uma evolução, então quase 10% aí comparado ao ano anterior, o que representa realmente uma crescente aí deste fundo. Aqui para baixo também os históricos de dividendos, aqui umas outras informações, a parte acúmulos de resultados financeiros, pagamentos. E não quero entrar nesse detalhe, pessoal, eu quero já direto para vocês lá no relatório gerencial, que é um relatório que eu gosto de acompanhar, porque ele dá uma visão geral do fundo, principalmente para quem está querendo conhecer, é bem importante dar uma olhadinha nesse material aqui. Então esse fundo, ele é um fundo que tem um bom patrimônio líquido, pessoal. Então aqui no canto esquerdo nós conseguimos ver isso. Então são praticamente 3 milhões de patrimônio, 3 bilhões, né, em patrimônio líquido, o que representa bastante dinheiro. Então é um fundo bem grande, com bastante ativos, né? Então dá uma certa segurança, principalmente para você que está pensando em começar a investir nele.
Aqui, então, tem toda a parte de comentário, né, sobre o gestor colocando os pontos de vista, resumo financeiro, tudo o que ocorreu aí nos últimos 3 meses, né. Aqui embaixo a parte de resultado financeiro, você vê que ele tem crescido, né, então de 70 chegou até 75, e você vê que os resultados ele tem aumentado ao longo do tempo, então é algo bem positivo. O valor aqui da cota também, né, tem permanecido próximo ali ao 113, mas você vê aqui uma pequena evolução, e o valor no dia, né, que saiu aqui o relatório estava em 105, você vê que já hoje está 112, então ele realmente está valorizando bastante aí nos últimos dias. Aqui para baixo é sobre a liquidez, rentabilidade. O que eu gosto de comparar, pessoal, aqui sobre a carteira, o portfólio, né? Muita gente pergunta, mas como é que você delimita a segurança de um fundo? E um dos critérios, pessoal, é o portfólio. Então é como está disposto esse portfólio, em que localidades, o quão dividido ele está também, né, para você não guardar tudo no mesmo lugar. Se ele tem uma boa liquidez, se ele tem um bom volume de cotista, tudo isso daqui eu analiso para saber se um fundo é seguro, pessoal. E é a minha análise, tá? Não vale como recomendação para vocês, nem nada do gênero. Então esse fundo, pessoal, ele está disposto aqui com 92% imóveis físicos, então você tem esse fundo galpões aqui realmente do fundo, então são ativos dele bem fortes, que, né, por mais que tenha ali 5% que está com vacância, né, que está disponível, é bem interessante aqui. 7% ele tem cotas de outros fundos e 1% em aplicações financeiras. E aqui nos locatórios, pessoal, então nós vemos aqui boa parte do setor de varejo, né? Então você vê aqui no canto direito a atuação, né, 54% a parte de comércio varejista, então dá um peso um pouquinho maior para esse fundo. Porém, se você olhar o viés para os próximos meses, possivelmente a taxa de juros ela vai diminuir, né? É uma questão de tempo para isso acontecer. E o setor que mais se beneficia da taxa de juros baixa, pessoal, é o setor de varejo. Então tende a ter mais giros, tende a fomentar mais esse setor e, consequentemente, vai ajudar esses fundos da área de logística. Então a disponibilidade, a disposição aqui, né? Você vê Via Varejo, Leroy, Mercado Livre, então são clientes diferentes. Isso daqui é um ponto bem positivo, porque você não fica refém de um único inquilino, né? Então daqui a pouco, se você tivesse 100%, por exemplo, na Leroy cancela os contratos e sai do Brasil, por exemplo, você perde ali todo o teu fundo. Aqui não, que você tem uma distribuição bem boa deste fundo em vários locatários, que dá uma boa segurança também. Aqui você tem a parte de correção de contratos. Gostei desse fundo quando eu vi que ele está lastreado aqui pelo IPCA, pelo IGPM, então são índices que têm ali uma boa margem de mercado. A tendência para os próximos meses é o IPCA voltar a subir um pouquinho, então acho bom esses fundos que são corrigidos aqui, né, os contratos pelo IGPM, pelo IPCA, algo bem interessante. A atualização aqui, como é que funciona, então 10% à disposição, né, ao decorrer do ano, então a maioria aqui acontece para o final do ano, no segundo semestre, então possivelmente aqui vai ter reajuste nas cotas também pelo recebimento mais elevado desses fundos. Então por isso que a cotação deve ter subido, né, pessoal, nas últimas semanas, já avisando, né, esses reajustes, essas questões que estão por vir. Aqui para baixo nós temos a evolução da vacância, então isso é bem legal que você vê no começo do ano ou até na metade do ano passado, você vê que estava quase 10%, hoje está em 4,5%, então você vê que cada vez menos espaços estão ficando disponíveis. Isso é bom, porque quanto mais locatários, mais o fundo consegue arrecadar. A composição física, como que está distribuída, então Leroy, Via Varejo, né? Então você vê que é a mesma questão, bem distribuído. A diversificação regional é bem legal também, pessoal. Então deixa eu até puxar minha câmera para o outro lado aqui, porque nós temos aqui, por exemplo, lá em cima, no Pernambuco, uma área boa de 21% de total desse fundo lá na região. Restante aqui em Minas com 7%, Rio de Janeiro 14%, São Paulo 47%, Santa Catarina 5% e Rio Grande do Sul 4%. Então está bem disposto também na parte regional. Então, da mesma forma que você precisa ter vários clientes, é importante você estar distribuindo em vários locais do país também, para te trazer uma segurança.
Aqui mais para baixo, então, pessoal, ele vai trazer sobre a parte dos ativos imobiliários, né? Então, onde estão dispostos as fotos, as margens, a metragem. É bem legal depois para vocês darem uma olhada também e ficarem a par, né, de como está sendo, os próximos passos que vão acontecer também. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. 3 resumos aqui bem rápido, só para vocês olharem com atenção. Primeira questão é o valor. Então, o fundo está cotado em R$ 112. É um bom valor, ele está bem próximo do valor patrimonial dele, então você não vai estar pagando nem mais caro nem mais barato, então é um ponto positivo para esse fundo. A segunda questão aqui que eu gosto, pessoal, é a parte de segurança. Então você vê que ele está distribuído para vários clientes, está distribuído em várias regiões do Brasil. Ele tem uma boa liquidez, se você precisar vender a sua cota, você vai conseguir fazer isso, né, sem perder muito valor. Você tem também um valor de mercado bem grande deste fundo, então bastante cotistas, então algo que dá mais segurança para você no fundo. E terceiro ponto, a parte dos dividendos. Os dividendos aqui poderiam ser um pouquinho melhor, pessoal, porém eu tenho a expectativa de que isso seja corrigido nos próximos meses ali com a própria correção dos contratos ali com os inquilinos. Então, no meu ponto de vista, para mim está interessante, estou fazendo uma avaliação aqui para ver se eu invisto algum capital nele. Se eu conseguir no início agora do mês de julho, possivelmente eu vou comprar algumas cotas aí desse fundo, porque é um fundo que ele tem uma boa liquidez, ele te dá uma segurança boa. Eu tenho já alguns fundos lá de papel que eu gosto bastante porque dão alta rentabilidade. Porém, agora com essa curva de juros, acredito que o fundo logístico aqui possa ser uma boa segurança, uma boa contrapartida para essa queda que possa acontecer ali nos fundos de papéis. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo. Não se esqueçam de clicar aí no curtir, no joinha, encaminhar esse vídeo, se inscrever se você não for inscrito. Isso ajuda muito aí o canal no crescimento. Muito obrigado e até a próxima.